religiosa, tá? Lá na Venezuela. Mas antes de eu falar da festa religiosa, deixa eu explicar para vocês aqui os detalhes do que está acontecendo, tá? A gente sabe que a Venezuela, ela tá numa zona ali tectônica que é complexa, tá? E nessa essa zona tectônica complexa, ela ela tem ali uma situação que favorece esse tipo de coisa. Por quê, meus amigos? Porque nessa região existe ali uma interação da placa sul-americana, eh, a placa do Caribe e a placa de Nazca também. E além disso ali, se a gente vê a questão geológica, tem também uma falha chamada falha de Boconó. E essa falha, ela foi, ela é uma ela tá junto ali a outras estruturas muito ativas em termos sísmicos, nessa região, e, isso favoreceu muito esse problema, tá. A gente teve como eu falei para vocês, o problema no Japão quase simultaneamente, e isso gerou também, lá no Japão eles já estão mais acostumados com esse tipo de coisa, mas foi estranho a gente perceber que isso aconteceu simultaneamente em vários lugares diferentes, tá. No caso da Califórnia, no mesmo dia ali, né, perto ali de Redwood Valley, por volta das 8h10 da manhã, horário local, né, o epicentro a 7 milhas ao norte, profundidade moderada, foi sentido na Bay Area, que fica ali a região de São Francisco, na Califórnia. Eles tiveram, alertas nos aplicativos, eles têm um aplicativo chamado MyShake, né, e a Califórnia, a gente sabe, né, que investe pesado nesse tipo de proteção. Nas Filipinas, né, também é uma região altamente sísmica, né, porque tem um trinchão de Cotabato ali, Manila Trench, né, que eles chamam, foi um tremor menor, mas, foi sentido também por esse pessoal ali. Perfeito? Agora, meus amigos, também estava acontecendo uma festa religiosa exatamente naquele momento. E isso aí gerou uma estranheza aí para todas as pessoas, né? Porque isso fez com que mais pessoas ainda tivessem reunidas nas ruas. O país estava celebrando, os venezuelanos estavam celebrando ontem a festa de São João Batista, que é uma das tradições religiosas e culturais mais importantes da Venezuela, especialmente nas regiões mais costeiras e nas comunidades afro-venezuelanas, né? E essa data também até marca um feriado nacional da Batalha de Carabobo, que aconteceu no dia 24 de junho, só que do ano de 1821, e que é uma vitória decisiva na independência do país contra a Espanha. Essa festa, ela comemora o nascimento de São João Batista, né, que é dia 24 de junho, mas na Venezuela, essa festa católica ali com elementos afro-venezuelanos, né? Então eles têm tambores, cantos, procissões, fogueiras, rituais que começam já na véspera, né? E é especialmente forte em estados como o estado de Miranda, Baragas, Carabobo, Aragua e regiões costeiras. Então muitos venezuelanos estavam nas festas, né? Em missas ou em eventos comunitários no momento desse tremor. Isso explicou os relatos, né? Das pessoas ali quando o chão tremeu. Então, o fato de ter uma festa religiosa, uma festa patriótica, tudo junto, atrapalhou ainda mais, né, a situação, porque a gente teve muita gente nessas celebrações, feriados ali, e isso fez com que, obviamente, o governo declarasse uma mobilização de emergência. E a presidente interina Delcy Rodrigues, ela convocou os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde para se apresentarem aos hospitais, mesmo sendo feriado, né? E as equipes de resgate foram ativadas com rapidez ali, trabalhando durante a noite, né? Então, por um lado, o feriado até facilitou a presença de civis voluntários, porque muita gente já estava fora de casa, então isso ajudou nos resgates iniciais, tá? Mas, por outro lado, teve menos pessoal em serviço ali no comércio, né, nas repartições, então alguns serviços essenciais não estavam funcionando ou estavam com equipe reduzida, e isso atrapalhou o resgate das pessoas. Também com a queda de energia, internet, comunicações, isso complicou muito
a organização, né, e o aeroporto lá de Maiquetía, ele sofreu danos, fechou, atrasando chegadas também de ajuda internacional. As escolas estavam fechadas, né, acabaram sendo convertidas em abrigos e centros de doação, e as ruas ali, como estavam cheias de fogueiras, eventos, né, muitos pedestres, isso complicou o acesso das ambulâncias no início. Então, esse contexto da festa comunitária também atrapalhou muito a situação. Agora, meus amigos, aquela vidente brasileira que falou que aconteceria uma abdução alienígena durante o jogo, segundo ela, ela também tinha dito que aconteceriam 2 tremores de terra, no Brasil e eu acho que na Venezuela. Ela diz que ela acertou esses detalhes. Mas, meus amigos, eu acho que tem mais coisa aí, porque foi muito estranho, né, exatamente na hora que começa o jogo, a gente tem 2 terremotos na Venezuela e um nos Estados Unidos também. Então, tem algo um pouquinho estranho aí, né, o que que você acha? E eu gostaria inclusive de aproveitar esse momento para perguntar para você, de onde você está assistindo essa nossa conversa de hoje. Inclusive, faça o seguinte, coloca aí no chat o seu nome e de onde você está assistindo, mas tem que colocar o nome. Se você não escrever o nome, eu não consigo ler, porque o seu nome no perfil fica muito pequeno, não dá para enxergar, tá bom? Então coloca aí, meus amigos. Obviamente que tem gente que vai falar que esse ritual lá na Venezuela favoreceu isso, que isso aí poderia ter algum aspecto ritualístico e tal. A gente não sabe exatamente, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Everton Machado, tá em São Paulo, a Miriam Schumacher tá em Cordeiro, no Rio de Janeiro, o Ricardo Queso tá em Salvador, na Bahia, o Thiago tá no Rio de Janeiro, Ana Lúcia tá em São Paulo, João tá em Uberlândia, a Andresa tá em Fortaleza e a Cristina tá em São Paulo, Leonardo tá em São Gonçalo, a Viviane Alves tá em São Paulo, a Vanessa tá em Atlanta, na Geórgia, o Wanderson tá no Rio Grande do Sul, Guilherme tá em Foz do Iguaçu, a Nívia tá em Sacramento, na Califórnia, Rui está em Belo Horizonte, a Kathleen está em Massachusetts, nos Estados Unidos. A gente tem Rosane, está em Goiânia, Isabel Serafim está em Milão, né? A Roberta em Pernambuco, o Gerson está em Serra, Espírito Santo. Muito obrigado a todos que responderam, valeu mesmo pela força aí, tá? Então, meus queridos, estava tendo uma festa religiosa na Venezuela. Seria isso coincidência ou será que tem alguma coisa a ver? Meus queridos, existe uma relação entre eventos espirituais e tremores de terra. Isso é fato. Isso existe. Aí você vai falar, mas espera aí, Daniel. Aí você forçou a barra. Irmãos, eu te chamei de irmão agora. Se você é cristão, eu parto do princípio que quem é cristão acredita na Bíblia. E você sabia que a Bíblia, ela fala sobre alguns eventos espirituais que acabaram gerando tremores de terra? Você sabia disso? Meus queridos, eu vou explicar isso para vocês agora, neste exato momento, tá? Então, vejam só que passagem curiosa que a gente tem na Bíblia. A gente tem no Antigo Testamento, mas a gente tem no Novo Testamento também. Eu vou explicar isso para vocês aqui agora, tá? O que que a gente tem em jogo aqui? Mateus, no capítulo 28, nós temos uma das passagens mais impactantes do Novo Testamento. Porque a gente vai ver a relação entre uma manifestação espiritual com um tremor de terra. Esse texto descreve ali o momento culminante da ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão até o sepulcro e testemunham um evento sobrenatural que está anunciando a vitória dele sobre a morte. Mateus 28, então, a partir do versículo 2, a gente lê o seguinte: olha o que está escrito na Bíblia. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele, os guardas tremeram e ficaram como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia e depois depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Ou seja, meus amigos,
Após a crucificação de Cristo, na sexta-feira, o corpo dele foi colocado num sepulcro ali que pertencia ao José de Arimateia. E uma grande pedra ela foi rolada para fechar a entrada. E guardas romanos, que estão acostumados com situações de perigo, foram colocados para vigiar o local, né, a pedido dos líderes religiosos lá da época, que temiam que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e alegassem que ele teria ressuscitado. No primeiro dia da semana, no domingo ao amanhecer, a Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, foram ao túmulo para ungir o corpo com especiarias, conforme o costume judaico. E elas esperavam encontrar o sepulcro selado, né? Só que em vez disso, depararam-se com um terremoto e uma intervenção divina de um anjo, né? E aí, o versículo 2 ele vai dizer: "Eis que", significa ali algo repentino, surpreendente. Houve um grande tremor de terra, né. A expressão grega é muito interessante, porque é a expressão sismos megas, ou seja, um grande sismo. Não foi vejam que a Bíblia enfatiza a ideia de grande, ou seja, não foi um tremor comum, foi um abalo sísmico grande diretamente relacionado a uma ação sobrenatural. E o terremoto ele não foi causado pelo anjo ali de forma mecânica, mas acompanhou a descida dele como sinal do poder de Deus e rompendo ali na criação, tá? E essa descida dramática revela também que a ressurreição não foi um evento meramente humano natural, mas uma intervenção sobrenatural de Deus.